Caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. E aí pessoal, beleza? Sérgio Garcia se apresentando, tudo bom? Eu sou neurocoach, hipnoterapeuta, especialista em inteligência emocional e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim fazer um quadro, lançar um quadro diferente sobre análise sobre inteligência emocional. Então, vou pegar um determinado vídeo, né, o que causou alguma polêmica, e fazer uma análise em cima disso com inteligência emocional, certo? Baseado na inteligência emocional de determinado indivíduo ou indivíduos, né? E hoje sorteado foi Bruno e Marrone, devido à sua última live que deu o que falar, quando o Bruno interrompeu o Marrone de forma ríspida e chegou até a ofendê-lo. Enfim, vocês vão assistir o vídeo aqui, vou colocar aqui, vai rodar, é um trecho curto, né? E eu comentar sobre este vídeo, beleza? Então, assiste aí. Para de falar de você, velho. Tô falando dele. Não, mas ele mostrou pra você mim. acha muito que você é você fala muito você, minha fazenda, meu não sei o quê, minha vida. Vai... Eu tô falando do Leonardo, mano, não de mim. Tô falando da Não, fita. ele tá falando chato, então ele fala dele só. Tô falando da fita Ele cassete, só fala mano. dele, da família dele, do negócio dele, da vida dele. O Marrone é uma grande personalidade da Mas música tá louco, sertaneja, né? ele tem Tá muita ficando história Ele pra só contar fala disso, dele ele só também, fala pô. isso. Mas fica tranquilo, Bruno. Eu tô ótimo. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? O Marrone é uma Você tá me lenda. ouvindo? Ele é Eu tô uma falando lenda. que essa fita, No nosso ele meio, ele é mostrou uma a lenda. música na Eu casa sei, dele. mas sempre você fala que o Gustavo Lima é seu amigo, que passou na sua casa, que passou fome, também. que não sei o quê, que foi Ué. lá, que o Leonardo... Vamos cantar, bicho, para com isso aí, velho. Esse cara tá doido, cara. Quanto mais bebe, mais louco eles ficam. Para, velho, para, velho, vai. Por isso que eu não bebo. Tá doido. Para. Bem, pessoal, então o vídeo foi esse, que deu vários comentários, né? Não vou colocar os prints aqui dos comentários, mas vocês podem ter notado como é que foi a atitude do cantor Bruno, né? Não tenho nada contra a dupla sertaneja, inclusive as músicas dele são muito boas, mas vou fazer o que é a análise do comportamento do cantor Bruno em relação ao cantor Marrone, certo? Então, baseado na inteligência emocional com que trabalho, são 7 emoções básicas, ou 7 emoções primordiais, que é alegria, que são alegria, tristeza, medo, raiva, desprezo, nojo e surpresa, né? Não nessa exata ordem, mas são essas as 7 emoções primordiais, certo? No caso ali, o que podemos ver é que o Bruno demonstra muito a emoção do desprezo. Antes de mais nada, deixa eu só cortar aqui rapidinho, existe uma grande diferença entre emoção e sentimento, certo? Então a emoção, ela vem e surge, ou seja, quando você menos espera, já aconteceu. Por isso que quando digam controle suas emoções, não é o correto, porque a emoção você não controla. Você controla a reação em cima da emoção. Por exemplo, essa aqui agora. Com certeza a sua emoção no momento deve ter sido medo. Primeiro surpresa, depois medo. Porque eu coloquei uma imagem, né, assustadora para causar esse tipo de emoção em cima de você, para que você possa entender que você não controla as suas emoções, elas simplesmente surgem. E o seu sentimento agora deve ser de, sei lá, frustração, ou pensando, esse cara é maluco, enfim. Não, mas isso foi só para demonstrar a diferença entre emoção e medo. A emoção você não controla, você controla a sua reação. Talvez a sua reação tenha sido dar um soco no monitor, talvez. Ou então talvez você tenha caído da cadeira para trás, não sei. Mas essa é a sua reação conforme a sua emoção. Primeiro vem a surpresa, logo em seguida o medo. A surpresa é a única emoção que procede, tem outra emoção que procede logo a seguir, beleza? Então essa é a emoção do medo dominada através de uma foto, um efeito sonoro, beleza? Então vamos lá. Partindo do princípio de que a emoção que ele demonstra é a desprezo, vale lembrar também que eu já citei em outros vídeos que toda emoção tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, como se fosse uma pilha. Na verdade, todos nós temos o lado positivo e o lado negativo, certo? Então, o que é o lado positivo do desprezo?
é que as pessoas se apegam muito ao nome desprezo, ao nome pesado, ao nome carregado, ao nome negativo. Você fala que tem um desprezo a tal pessoa, mas enfim, não se apegue ao nome desprezo, certo? Mas sim ao conceito dela. O desprezo, ela tem como sentimentos o orgulho, o ego, né? E entre outros que eu vou falar, vou citar, trabalhar em cima do orgulho e do ego. O orgulho, ele é bom, né? Quando, por exemplo, você tem orgulho do seu pai, você tem orgulho do seu filho, você tem orgulho daquele trabalho que você executou. E o que é o ego? O ego é quando ultrapassa, é quando você se acha maior do que aquilo que você realmente é. Um exemplo, você fez um ótimo trabalho, parabéns, você tem um orgulho daquele trabalho. Mas aí você começa a se encher de ego e pensar, só eu consigo realizar essa tarefa, eu sou o único que sou capaz de realizar essa tarefa. Você começa a ser egocêntrico, colocar todas as atenções em um único ponto, que é você mesmo. Então, esse é o lado negativo do desprezo, e o lado positivo é o orgulho. Também temos o amor próprio. O amor próprio, ele é um lado positivo de dentro do desprezo. Vale ressaltar que existem sentimentos que podem transitar entre emoções. Por exemplo, o amor fica na felicidade, na alegria, aliás, na alegria, e portanto você não fica apaixonado quando você está com raiva, né, na emoção da raiva. Então, o amor próprio, ele transita entre alegria e desprezo. Por quê? Porque se você não tem um amor próprio, que seja desprezar as ocasiões. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa chega e fala assim para você, você só pode ser meu amigo se fizer tal coisa. Ou seja, colocou uma questão aí, né? Colocou você só pode ser meu amigo se fizer tal atividade, ou se me der tal coisa. Então você, por amor próprio, fala, desculpa, não vou fazer, isso é interesse de sua parte, então eu vejo que não tem nada a ver, nós temos amizade. Então beleza, você teve um desprezo em relação à atitude daquela pessoa, então você teve um amor próprio, você se beneficiou de não andar com aquela pessoa, porque não é ser uma amizade saudável, um relacionamento saudável. Então voltando aqui para o Bruno e Marrone, certo? Já explicando aqui o que é emoção, o que ela faz, né, no desprezo. É notável que o Marrone ele teve a atitude da emoção do desprezo ao ponto de que ele em algum momento deixou Marrone concluir a sua história. Então vocês podem ver, o Marrone começou a contar uma história, o Bruno já tramontina nele, deu uma cortada e não deixou ele concluir. E várias vezes o Marrone tenta falar, porém não consegue. E uma característica de quem está dominada pela emoção do desprezo, além de não ouvir, é fingir que a pessoa não está falando nada. Vocês podem notar que o Marrone está falando e o Bruno está... e começa a falar por cima e não dá em nada, não dá em nada. Tanto que o Marrone vira e fala, você ouviu o que eu disse? Você ouviu o que eu disse? E ele fala, acho que se não me engano, 3 vezes. E nada. O Bruno totalmente ignora isso, essa informação, e começa a falar para os outros, só fala da vida dele. Ou seja, o Bruno ele teve uma atitude, não vou dizer que ele que eu não conheço o cantor Bruno, mas a atitude dele foi egocêntrica, ao ponto dele menosprezar, dele desprezar o Marrone, só que ao mesmo tempo ele tentou colocar a culpa desse ego em cima do Marrone, dizendo, é sempre eu que você fala, é a minha fazenda, é isso, é meus amigos, eu sou amigo de fulano de tal. Ou seja, ele direcionou a culpa para o Marrone, de forma injusta. O Marrone só estava tentando fazer um relato e o Bruno dominado. Lógico, depois o Bruno falou que era a culpa da bebida, ele se desculpou na mesma live no final. Eu já vou falar também sobre esse trecho aqui que é muito importante. E depois gravou um vídeo se desculpando, dizendo que estava alterado devido à bebida, enfim. Mas, enfim, não vou entrar nesse critério, porque eles são amigos de longa data, eles sabem se aturar um ao outro. E em relação ao final do vídeo, quando o Bruno vai lá e dá um abraço no Marrone, dá um beijo no Marrone, vocês podem notar que o Marrone até tira a mão do Bruno. Primeiro ele estica a mão, não consegue pegar a mão do Bruno. Quando o Bruno vai tentar pegar a mão do Marrone, o Marrone tira a própria mão. Ou seja, percebeu que tem algo ali meio... que não está apaziguado realmente.
né? Vocês podem ver que tentam o Marrone disfarçar, mas não conseguem muito. E o que mais me chamou a atenção no final foi a fala do Bruno, quando ele disse, isso aqui, ó, vou postar o finalzinho para vocês assistirem. A personalidade é mais forte, assim, pelo lado explosivo, né? O Marrone é um cara mais calmo, mais tranquilo. Graças a Deus que Um Deus... abraço agora, beijo ele, amo Deus ele, me eu deu. amo você. O Marrone é aquele que não passa de... Na boca. É aquele que não passa de 100 batimentos, Na né? boca. Por Não, minuto, mas né? Deus Aquele sabe o cara que calmo, faz. É tranquilo. porque Deus Não, me deu. eu amo você, por isso que eu brigo com você como se fosse irmão, Então, como fosse meu filho. Quando ele disse no final, você é como um irmão para mim, né? E eu tenho você como um filho. Ou seja, olha só essas referências, um irmão e um filho. Se for um irmão mais velho, por exemplo, o Bruno tem o Marrone como um irmão mais novo, então é nítido de que o Bruno ele é o dominador ali da relação entre os dois, né? Onde o irmão mais velho sempre domina o mais novo em ideias, em postura, em tudo, e o mais novo tenta copiar o mais velho, sempre, né? E outro caso foi quando ele diz, eu tenho você como um filho, ou seja, agravou mais ainda. Por quê? Porque a partir do momento que ele coloca o Marrone como filho, uma figura de filho, e não uma parceria entre dois adultos, em si um pai e um filho, ele tá na mente dele, ele tem na mente dele, de que ele é superior ao Marrone, de que ele é o mandante da dupla, ele é o cabeça, e que sem ele o Marrone não anda. Então, essa linguagem do Bruno foi uma linguagem já bateu o martelo. Falou, ó, quem manda aqui sou eu. Mais um momento de demonstração do seu desprezo, da emoção desprezo, do sentimento de ego. Um ego inflado. Que chega, ó, eu tenho você como irmão. Beleza, não citou como irmão mais velho ou como mais novo. Ficou na dúvida, ficou no ar. Só que aí em seguida ele fala, eu te tenho como um filho. Aí... já a dúvida do irmão já foi esclarecida. Ele tem o Marrone como irmão mais novo, o caçula, onde leva cascudo do irmão mais velho, onde tem que obedecer o irmão mais velho, e por ter o Marrone como filho, significa que ele é a cria do Bruno. Ou seja, o Bruno tem o ego assim tão grande que ele se sobressai em qualquer lugar, através do seu egocêntrico, e fala, ó, através do seu ego, e fala, ó, quem manda aqui sou eu, ele me obedece, ele é meu filho, ele é meu irmão caçula, então você tem que me seguir, tem que fazer exatamente o que eu digo, o que eu falo, o que eu faço. Então é essa análise que eu tenho para falar para vocês em relação a esse vídeo. Não criticando de forma alguma a dupla, e sim o ato que ocorreu nesse vídeo, né? Como eu disse, o Bruno se retratou com o Marrone, e isso é o que interessa para o Marrone. Para mim, pouco importa se eles estão brigados ou não, né? Eles que têm que se entender, e se o Marrone aceita esse pedido de desculpa, amém, fazer o quê? Vida que segue, certo? Outra coisa que eu gostaria de dizer aqui em relação ao vídeo do Bruno e Marrone, é o que, por exemplo, Sérgio, o que falta, o que eu preciso ter, aliás, para poder combater o desprezo em mim. Eu sei que eu sou uma pessoa que tem a emoção do desprezo como dominante. Então, o que eu faço para combater essa emoção? Como é que eu faço para ser mais alegre, mais feliz e menos egocêntrico? Como é que eu faço isso? Simples. Colocando em prática a empatia. Foi o que faltou naquele quesito. Tem a tríade da empatia, onde é cognitiva, emocional e de interesse. Nesse caso, faltou a cognitiva, que é de se colocar no lugar do outro, pensar como uma pessoa pensa, e a emocional, que é de sentir a dor daquela pessoa. No caso, a vergonha que Marrone poderia ou não estar passando. Ele em nenhum momento teve a empatia de se colocar nesse lugar, no lugar dele, e falar, caramba, constrangi o Marrone numa live, né? Não. Ou então, pô, Marrone, quando ele falou, fica quieto, você fala demais, ele não se colocou no lugar. O Marrone só estava falando sobre uma fita cassete, e ele não se colocou no lugar do Marrone para tentar entender a fala de Marrone. Ele simplesmente deduziu algo e começou a criticá-lo ali no momento. Então, pessoal, se vocês querem
controlar bem a emoção do desprezo, tenha mais empatia. A empatia pelo próximo, né? Como eu disse, são 3. Eu não citei a terceira aqui, porque a empatia de interesse é quando você se aproxima de alguém qual você tem interesse em conquistar algo, né? Então, faltou 2 nesse momento. A terceira foi feita no final, mas quando ele pediu desculpa, obviamente há um interesse em que a dupla permaneça, porque já surgiram muitos comentários em desmanchar a dupla por parte dos fãs, né? Nada pronunciado por parte dos artistas, e faltaram essas 2 empatias principais, né? Cognitiva e emocional. Então, através da empatia, você consegue combater a emoção do desprezo. Beleza, pessoal? Então, pessoal, essa foi a análise que eu fiz sobre inteligência emocional nesse quadro novo. Comenta aí o que vocês acharam. Se tem alguma dica de vídeo, pode comentar aqui. Eu vou procurar, vou analisar, vou estudar e vou compartilhar aqui com vocês. Beleza? Espero novamente que tenham gostado. Se puder, se inscreve aqui no canal, curte, toca o sininho, né? E me ajude a crescer o canal. Beleza, pessoal? Até mais, fica com Deus. Tchau, fui!